Vamos lá, então, como nós tínhamos acabado de falar antes do intervalo, do acoplamento, então, tipo isso aqui, esse padrão aqui vai valer para qualquer elétrico, né? A gente precisava nem ter colocado aqui o elétrico, poderia fazer a coisa mais genérica. Pegaria aqui qualquer elétron left e aqui o correspondente electron right, né? Só que nós temos a constante de Yukawa associada àquele elétron e a constante de Yukawa associada ao lado elétron, e aqui o elétron na fase da polaridade elétron, né, na polaridade right. Então aqui a gente pode botar tudo genérico. Massa do elétron, elétron left, elétron right. Então a gente tira aqui, dá uma primeira relação. E a massa de um lado elétron, ela vai ser a constante de Yukawa que liga aquele elétron ao bóson de Higgs, um acoplamento de Yukawa, e o valor esperado lá, que é o mesmo para qualquer geração. Então, a gente já começa a ver o primeiro efeito da simetria, que a gente chama de simetria escondida. O primeiro efeito está nas relações entre a massa. Por exemplo, a gente vai ver que a massa do elétron L1 sobre a massa do elétron L2 vai dar a razão das constantes de Yukawa. A constante de Yukawa do elétron L1 sobre a constante de Yukawa do elétron L2. Então a gente já começa a perceber que existem relações, né, entre massas e constantes de acoplamento. Eu acho melhor você fechar ainda, sabe por que, Luiz? Porque ainda está refrescando, a gente aproveita a fresca, entendeu? Porque aí vai começar a entrar o ar quente, já vai esquentar. Daqui a pouco eu vou começar a esquentar. Porque ainda está um pouquinho frio, a gente ainda guarda essa temperatura baixa aqui, né? Na minha cidade já está chovendo, eu liguei lá para casa agora, eu estou falando lá em Rio Bonito, está chovendo bem, então a chuva deve estar vindo para cá também. Deus quiser. Professor, Oi. O termo de massa ali, ele apareceu porque o número de Higgs está no meio unitário. Isso. Você vê que o elétron, o neutrino permanece sem massa. Quer dizer, então, essa massa aqui, fica claro para nós, quer dizer, a massa, independentemente de estar no gauge unitário ou não, se eu estivesse fora do gauge unitário, apareceria mais coisa aqui, mas a massa seria a mesma. A massa independe do gauge, tá certo? É uma pergunta importante. Agora, se eu estivesse fora do gauge unitário, tivesse componente aqui, apareceriam novos acoplamentos do neutrino, por exemplo. Né? Se, por exemplo, eu estivesse fora do gauge unitário, eu vou já fazer para você, já vou fazer. Só quero acabar essa relação assim. Então, a gente começa a observar que existem relações entre as massas e as constantes de acoplamento de Yukawa. Por exemplo, a massa de um elétron L1, pode ser elétron no neutrino, vezes a constante de Yukawa do outro, do elétron L2, vai estar nessa relação, vai ser a massa do elétron L2 vezes a constante de Yukawa do elétron L1. Então, essa relação aqui que começa a aparecer entre massas e constantes de acoplamento já é um resíduo de uma simetria escondida. O fato da simetria ter sido implementada por esse mecanismo lagrangiano sem invariante, mas o estado fundamental não, isso gera relações que não são casuais entre os parâmetros da teoria, entre massas e constantes de acoplamento, por exemplo. Então, essa relação aqui é uma relação que está dizendo, então, isso não acontece à toa. Se as massas e as constantes de acoplamento satisfazem essas razões, deve ter uma simetria por trás. E a gente vai olhar, a origem disso tudo está no fato da gente ter uma simetria quebrada espontaneamente. A simetria está no lagrangiano, mas não está no estado fundamental. Agora, a pergunta que você colocou aqui, se eu estivesse trabalhando, só para vocês terem uma ideia, fora do gauge unitário. Então, fora do gauge unitário, aqui estaria aparecendo um φ+, e aqui estaria aparecendo uma parte ali, né, um if3, vamos colocar assim. Então, se eu tivesse então, fora do gauge unitário, isso aqui. Se estivesse fora do gauge unitário. Então pronto, se eu estivesse trabalhando com um campo de Higgs completo. Então a gente ia ver que iam aparecer, por exemplo, ia aparecer um acoplamento desse tipo. Ó, isso aqui ia aparecer. Ó, neutrino left barrado,
lepton L3 e aqui If+. E aparecer esse acoplamento aqui também. Quer dizer, isso aqui pegando isso. Pegaria o lepton left amarrado com o lepton. Aqui é right. O lepton L right. E aí aqui a gente teria V mais H mais If+. Então, nós teríamos novos acoplamentos. Mas são acoplamentos que são fictícios. Porque, na verdade, são acoplamentos que vão sumir se eu for para o gauge unitário. Então, se eu estiver trabalhando fora do gauge unitário, eu vou ver acoplamentos que, na verdade, não têm consequência física. E a forma 0 e V mais H é o gauge unitário. Isso, que é o que? Gauge unitário está aqui. Isso aqui, V mais H. No gauge unitário, tudo que é Φ mais é 0, tudo que é Φ3 é 0. Isso aqui some, isso aqui some. Então, para efeito de você calcular os processos físicos, de você ver o que está acontecendo, você pode trabalhar sem problema no gauge unitário. E a gente pode escolher o gauge do dublete de Higgs. Não tem que deixar o dublete de neutrino elétrico, por exemplo, no mesmo... Você não mexe no... Exatamente. Por que você não mexe no dublete de neutrino elétrico e por que você mexe no dublete de Higgs? Primeiro, porque o dublete de neutrino e elétron é um dublete de fermions, então são campos fermiônicos. O dublete de Higgs é um dublete de escalares. Então, o que você tem no Higgs, como a gente já colocado? A gente tem aqui, ó, Φ1 mais If2. Aqui eu tenho V mais H mais If3. Esses são 3 campos escalares. E a gente já mostrou na aula passada que eu posso, com as transformações de gauge que eu faço do SO2, os meus parâmetros de gauge, eles atuam em Φ1, Φ2 e Φ3. Então eu posso usar as transformações de gauge para marcar Φ1, Φ2 e Φ3. Eu não posso fazer isso no dublete de Higgs. Por quê? Porque os parâmetros de gauge são escalares. E eu não posso usar os parâmetros de gauge escalares para matar campos fermiônicos. Porque o dublete de Higgs, o dublete de elétrons, esses campos aqui são campos fermiônicos. Então eu não posso matar um campo fermiônico usando um parâmetro escalar. Mas esses objetos aqui são escalares. Então esses 3 objetos eu posso eliminar usando os parâmetros de gauge, que são escalares também, tem a mesma natureza que eles. Claro? Então eu só posso ir para o gauge unitário somente mesmo no setor de Higgs. Então o setor de Higgs, ele traz campos a mais, mas o que sobra dele fisicamente, o que é importante do dublete de Higgs, na verdade, é esse campo, isso aqui que é importante para nós, tá certo? Tá legal? Então o que nós estamos fazendo agora é começar a colocar esse dublete de Higgs, né, no gauge unitário, nos diferentes termos. Então, por exemplo, por enquanto, né, nós colocamos ele aqui, os acoplamentos de um carro. Então, já vimos o que vai acontecer. A gente gera as massas e vê os acoplamentos. O que sobrou para nós foi o acoplamento também do Higgs, né? A gente viu que eu estou até apaguei aqui, vou colocar aqui de novo. Então, nós temos aqui a constante Yukawa do lepton. Então, temos aqui o dublete do lepton. Então, temos o neutrino daquele neutrino lepton associado àquele lepton e o lepton left. Aí aqui nós temos o 0 V mais H e aqui o correspondente lepton right. Então o que sobrou para nós foi esse termo aqui da 0, então ficou esse termo aqui, né? Então ficou constante Yukawa, então ficou lepton errado, V mais H, lepton right. Então ficou. V, então você tem um termo de massa, lepton errado, lepton right, e aqui o acoplamento de Yukawa, o acoplamento propriamente dito, em que nós temos o lepton interagindo. Então aqui nós temos os leptons interagindo com o Higgs, lepton left, lepton right interagindo com o Higgs, então a interação com o Higgs muda a quiralidade. E aqui o termo de massa. Então a gente vê que o neutrino ficou fora da massa, porque o neutrino não ganha massa. Mesmo que eu não tivesse no gauge unitário, mesmo que eu tivesse no outro gauge, aparecendo coisa que o neutrino não ganha massa, porque o V não está aqui, a constante, né,
que gera a massa, ela está só aqui embaixo. Então só quem pode ganhar massa é o lepton. O neutrino não ganha massa em hipótese alguma, em gauge nenhum. Tá? Então, realmente, a massa é um objeto invariante de gauge. Deve depender da escolha do gauge. Então, está lá. Vou colocar aqui. Essa relação de proporcionalidade, o LHC está bandidia? Essas relações? Relação de proporcionalidade. Quer dizer, as massas nós já. Quer dizer, o que a gente usa, esses parâmetros de acoplamento, quer dizer, a teoria te dá a relação entre as constantes de acoplamento de um cálculo. O que o LHC está medindo são efeitos radioativos dessas relações. Quer dizer, você vê como é que essas relações se repercutem, por exemplo, quando você introduz os loops quânticos. E aí essas relações elas vão ser importantes para corrigir as seções de choque. Então o LHC, quer dizer, todos esses resultados que o Atlas tem dado de processos eletrofracos, ele te dá as regiões de parâmetros, onde esses parâmetros, as regiões onde esses parâmetros aí podem ocorrer. Então o LHC ele está fechando as regiões de parâmetros dessas constantes de acoplamento de Yukawa. Você tem bounds nessas relações de acoplamento de Yukawa. Você não fixa exatamente a constante de acoplamento de Yukawa é tanto, mas você tem... Eu tenho a massa de um elétron e de um outro elétron. Isso. Eu tenho... Então, se você sabe a massa do elétron, então você vê o seguinte: o que é a massa do elétron? O que são aqueles 0,5? A massa do elétron é a constante de Yukawa do elétron vezes V. Só que esse V aqui, ele é a raiz quadrada naquele menos 2m2 sobre lambda. Então, você com a massa do elétron, você tem esses parâmetros aqui todos indeterminados. E esses dois parâmetros aqui são os mesmos para todo mundo, mas a constante de acoplamento do elétron é só do elétron. Depois você tem a mesma relação para o muon. Aí aqui entra o muon, aqui fica isso aqui. Aqui você tem a relação para o tal, só mudando a constante de acoplamento de um cálculo. Então você com essa relação aqui, o máximo que você pode tirar é... Agora, de outras, vamos ver outras consequências físicas, você vai poder ter, por exemplo, indicações sobre esses parâmetros aqui. Então, se você começa a ter regiões de validade para esses parâmetros, você sabe essas massas, você pode tirar regiões onde você pode correr com a constante de acoplamento de um cálculo. Mas a massa do elétron a gente sabe. Isso. A constante do carro, você determina. Eles medem. Você tem limites onde ela vai, tem os bounds onde ela fica. Eles mostram que essa proporcionalidade é mantida? Você mostra que essa proporcionalidade é bem respeitada. Eles mostram? Mostra. Você mostra que os dados experimentais são compatíveis com essas relações. Essas relações não são precisas, né? Nas experiências você tem barras de erro, mas você mostra que essas relações elas estão dentro do limite de precisão. Mas aí você já sabe que o vírus interage com os elétrons carregados. Carregados. Você vê, por exemplo, ali não saiu nenhuma interação do vírus. A pergunta da gente a pergunta é que nível dessa lagrangiana o LHC está. Tá certo. Não, vamos trabalhar isso mais no final. Vamos falar dos 19 parâmetros que nós temos e mais ou menos como é que esses parâmetros estão mapeados. Isso é importantíssimo. Fala aí, Ana. É uma dúvida em relação a esses termos aqui. Por que você escreveu dessa maneira? Eu escrevi porque cada família de elétron, o que nós imaginamos? O elétron tem uma massa, o outro tem uma massa, o tal tem uma massa. E nós atribuímos a origem da massa dos elétrons ao Higgs. Então, como as massas são diferentes, nós estamos imaginando que e a gente espera, o que a gente espera no acoplamento de Yukawa? O acoplamento de Yukawa tem essa estrutura, F barrado, light, escalar. Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que da onde vai sair a massa do escalar? A massa do escalar vai sair quando esse campo aqui flutuar em torno de uma configuração de base. Então, a massa do escalar ela vai sair daqui, a massa do escalar do ferro. Então, eu vejo que a massa do elétron, a massa do ferro, ela é proporcional à constante de Yukawa. Como os ferros têm massas diferentes, e esse valor aqui é o universal, independentemente da família de ferro, esse valor aqui é o mesmo, é o valor esperado no VAR, a configuração de ground state do Higgs. Então esse valor é o mesmo para todo mundo. Então se eu quero gerar diferentes massas para os elétrons, eu tenho que colocar diferentes constantes de acoplamento de Yukawa. Talvez a pergunta seja mais
base do Então tá. que é dessa maneira. Por que você usa dessa expressão? Pelo seguinte, então isso aí é o resultado da teoria quântica de campos. O que nós sabemos? Que nós queremos gerar a massa do elétron. Então, a massa do elétron ela tem estrutura. Elétron parado, right. E aí eu sei, bom, então eu quero gerar a massa do elétron. Isso é a massa do elétron. Muito bem. Mas agora, o que eu quero ver é, será que eu tenho um mecanismo para que essa massa tenha gerada da interação? Se essa massa é gerada por uma interação, eu tenho que substituir isso aqui por um campo. E esse campo aqui, pelos argumentos que nós fizemos nas aulas passadas, por invariância de ordem, etc., esse campo aqui tem que ser um campo escalar. Então, a estrutura vai ter que ser essa. Lepton, left, lepton, right e um campo de Higgs. Então, essa é a estrutura do acoplamento do campo. Por quê? Porque a massa tem que vir de um campo e esse campo só pode ser escalar. Se então, esse campo não fosse escalar, tivesse outra estrutura, seria outra forma. Seria. Se esse campo, por exemplo, aqui fosse como se aqui são férreos, né? Se esse campo aqui, por exemplo, fosse, esse campo de Higgs é um campo, vamos dizer, tensorial. Eu vou dizer, poderia ser um campo vetorial até. Então eu teria que, já não poderia misturar. Se esse campo aqui, vamos dizer, aqui você botou um campo. Então, dependendo do spin desse campo, esse acoplamento vai mudar. Se esse campo aqui é escalar, então a estrutura é left, right, escalar. Se esse campo aqui for vetor, a estrutura já não vai mais poder ser left, right, vai ser left, vetor. Que é o vetor não mistura a realidade. Então, você tem que saber, você coloca o Higgs, porque você sabe que você quer gerar a massa do elétron. E aí a massa do elétron é left e right, então só pode ser um escalar. Se puder, aí a gente fala, poderia ser um tensor de rank 2, a gente tinha visto, mas aí daria spin. E aí quebraria a simetria de Lorentz na configuração de Higgs. Tá? Certo? Então, esse é o discurso. Bom, então, como o Lorentz está avançando, levantando aí, nós vamos esperar para construir o modelo todo, com o setor de corte, tudo, e aí nós vamos ver quantos parâmetros nós temos. Então, nós vamos ter as constantes de acoplamento de Gauge, as constantes de Yukawa, as massas, as constantes de Yukawa dos quarks depois. Nós temos, no final do dia, nós vamos contar, eu acho que 19 parâmetros. A teoria eletrostática tem 19 parâmetros. Aí o LHC, as medidas de precisão, elas vão começar a mostrar quais são os valores possíveis desses parâmetros, das regiões onde esses parâmetros podem tomar valor. Vamos lá. Então, vamos para a slide mediana. Se o White medir. Quase nem pensar, né? O Dirac com as críticas que ele tinha também, né? Ele achava que isso aí, certamente, o potencial de Higgs está indicando que tem uma física mais fundamental. Mas isso aí do Higgs o Dirac tem uma teoria muito efetiva, muito grosseira. Muito grosseira mesmo. Botando as coisas. O João Neves escreveu aquilo que você falou. O João Neves escreveu lá isso. Quando ele falou o trabalho dele de 76, para os experimentais, ninguém está falando para vocês saírem procurando essas coisas, não. A gente está apenas mostrando como as coisas devem ser, mas ele achava que ainda não era hora de sair buscando mesmo, não. O John Ellis, ele estava junto com o pessoal do Higgs? Ele que batizou, na verdade, o bóson de Higgs. O trabalho que ele fez em 70, porque antigamente até então o pessoal chamava o bóson escalar, ninguém dizia. Ele cunhou essa terminologia bóson de Higgs no trabalho dele com Nanópolis e Mary Gaillac. Eles que começaram a chamar, o título do paper é o perfil do bóson de Higgs. E aí o pessoal começou a bóson de Higgs. Até então não era o bóson de Higgs, era simplesmente o bóson escalar. Não tinha nome ainda não. Tem um professor, eu já vi que tem um Ellis que trabalha com supersimetria na LHC. O John Ellis, esse barco de John. É Viking, né? Ele é escocês, ele é o John Ellis. Vamos agora olhar o seguinte. Vamos deixar assim para ver. Então nós olhamos a consequência de colocar o Higgs aqui. Vamos colocar o Higgs aqui no potencial. Como é que era o potencial de Higgs? O potencial de Higgs estava assim, menos N2 Dagger menos lambda sobre 4 Dagger Φ ao quadrado. Então vamos olhar agora o setor. Depois a gente vai olhar isso aqui. Vamos olhar primeiro o setor. Por que isso aqui vai ser interessante? É daqui que a gente vai ler a massa. Então nós estamos pegando o setor do potencial de Higgs, vamos colocar isso aqui no gauge unitário agora. Vou colocar sobre a forma do gauge unitário. Vai ficar menos N2. Então isso aqui ficou 0, né? Fica assim.
0, V mais H. Então, isso aqui é 0, V mais H. Isso é verdade aqui. Depois nós simplesmente vamos levar isso ao quadrado. Então ficou, ó, menos M2, V mais H ao quadrado, menos lambda sobre 4, V mais H a 4. Certo? Isso aqui é o que está me dando o potencial de Higgs, agora com o Higgs escrito como sendo flutuação em torno da configuração de mínima energia. Então, levantando, fazendo os cálculos aqui, isso aqui é menos M2, isso aqui é uma constante, ó. V2, M2 é uma constante, o Lagrangiano não importa. Primeiro termo é o termo linear, então, menos 2, M2, VH, menos M2, H2. Agora fazendo isso aqui a quarta potência, menos lambda sobre 4. Então vamos lá, V4 mais 4 V3H mais 6 V2H2 mais 4 VH3 mais H4. Então, esse termo aqui é constante também. Lambda vezes V4 é uma constante do ponto. Vamos ver o termo linear em H. O termo linear em H, termo linear em H. Então ficou menos 2 M2V menos lambda V4. Tudo isso aqui é o coeficiente de H. Isso aqui é identicamente zero. Por quê? Porque se a gente olhar bem, ó, isso aqui é justamente a condição de mínimo do potencial. Quando eu minimizo o potencial, né? Pega aquele potencial aqui medido, vai ficar menos 2M2. Vai ficar menos 2. É V3. Oi? Aqui é V3, obrigado. Menos lambda V3. Né? Então, esse termo que está aqui é exatamente a condição de mínimo do potencial. Quando eu minimizei aquele potencial lá, a gente obtém menos 2M2 módulo de φ menos lambda módulo de φ a terceira. Isso igual a zero, essa é a condição de mínimo do potencial. Aí a gente fatora o módulo de lambda, o módulo de lambda é o quadrado, o módulo de φ aqui. E aqui é o cubo. Então isso aqui, ó, menos 2M2V menos lambda V3 é igual a zero, é a condição de mínimo. Então, esse termo que é linear em V, em H, então o termo linear em H desaparece. Termo linear em H, esse termo que desapareceu porque é uma constante, esse termo linear em H. Primeiro termo importante, então, é o termo em H2, que é o termo quadrático do campo, que é o termo que deve dar a massa. Então, menos M2, H2, e aqui vai ficar menos 3 meios de lambda V2. Isso aqui é o coeficiente do H2. Né? Menos 3 meios de lambda V2. Então, esse termo aqui, então, esse termo aqui está me dando menos M2, menos 3 meios de lambda V2. Mas quem é V2? É menos 2M2 sobre 4. Então, isso aqui me dá menos M2. O que eu boto? Vai ficar mais 3 M2. Dá M2. 2M2. O 2 cancela com 2, né? Fica menos 3, né? Então tá, fica menos... Fica mais 3 menos 1, então mais 2 menos 2. É isso, certo? Então, a gente produziu aqui um termo que é 2M2H2. E daqui, ó, nós temos o termo que vai ser dmi. Depois vai ficar dmiH. Então, a gente está vendo que esse termo aqui está me produzindo o termo de massa do campo escalar de agora. O termo de massa, e o termo de massa, né, aqui, vamos colocando isso aqui, vamos colocar isso aqui. Que, aliás, eu vou até fazer isso. Bom, depois a gente conserta isso, a gente pode colocar aqui um V mais H sobre raiz de 2, só para normalizar. Mas então, quando a gente abrir esse termo aqui, agora vamos abrir o termo seguinte. Como é que é ele? Ó? Ele é dmi do que é o alfidado. O alfidado é 0 V mais H. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos escrever primeiro essa. Vamos pegar. Vamos fazer isso aqui, ó. Dmi. Vamos escrever isso aqui direto. Dmi vai ser dmi mais I
dmi 0 v mais h. Então, 0, dmi do v é 0, está simplesmente dmi do h. Esse primeiro termo aqui é uma constante. Mais I g sobre 2 é a que a gente já tinha colocado na nossa matriz. Vou colocar aqui só para lembrar. Então, isso aqui é dmi3, dmi3. Aí aqui ficava dmi1 menos I dmi2, que eu acho que a gente chamou dmi1 menos I dmi2, né, sobre raiz de 2. A gente chamava isso aqui de W mais, não é isso? Oi? Menos dmi3. Então, chamava isso aqui de W mais. Então, aqui vai aparecer dmi1 menos I dmi2, que vai ser raiz de 2 W mais. E aqui raiz de 2 W menos. Isso tudo atuando aqui, 0 V mais H. Depois o último termo aqui, mais I, G', 0, Y', V mais H, Y', V, mais Y', H. Então a gente vê o seguinte, o primeiro termo que vai ser gerado, essa demifidade, demifi, vai produzir dmih, dmih, vai produzir um termo que é dmih, dmih. Normalmente a gente gosta de um campo de Klein-Boolean real, tem um fator, né, um meio. Então o que a gente vai fazer daqui para frente, a gente refaz, a gente quando for passar a limpo o curso, a gente faz o que chama o seguinte, define dessa forma, o V mais H sobre raiz de 2. Vamos colocar aqui esse V mais H sobre raiz de 2. É uma questão, quer dizer, tudo é uma redefinição. Esse raiz de 2 é completamente inconsequente. Para mim, eu estou definindo o H dessa forma. O que é importante é o H. Então, eu boto V mais raiz de 2 sobre H. Então, isso aqui vai me dar um meio. Então, sempre para a gente que tiver esse V mais H, vai ser V mais H sobre raiz de 2. Então, fazendo isso, né? Se aqui eu tenho um raiz de 2, aqui, na verdade, então, quando eu colocar o V mais H sobre raiz de 2, aqui deveria aparecer um raiz de 2 ao quadrado, então um meio. Então esse meio vai cancelar esse 2. Então, se a gente for olhar, isso é uma coisa assim, é só uma questão que eu estou mudando, estou redefinindo o meu campo dessa forma. Isso aqui no fundo, é o meu φ, né? Quer dizer, vamos dizer assim, o meu Higgs, né? O meu φ, ele seria 0. Né? Quer dizer, ele tem que ser com a configuração de mínima energia, essa aqui. Eu vou botar raiz de 2 aqui, né? Eu acho que a gente faria isso, porque a gente já sabe que a configuração de mínima energia é o V, eu fixei o V, né? E aí eu coloco aqui esse V mais raiz de 2, boto esse raiz de 2 aqui para poder dar o tempo cinético certinho, só isso que a gente vai fazer assim. Tá bom. Então, só definir. O campo pode sempre ser definido menos de uma constante. Então, vai produzir. Então, o termo cinético que vai produzir o campo de Higgs, dmih ao quadrado mais m2h2. Normalmente, o que a gente faz? O cinético, então a gente bota um meio aqui, bota um 2 aqui e um meio aqui, para poder normalizar tudo como a gente faz com o campo de Klein-Boolean, um meio e meio. Então, eu botei isso. Era m2, não era 2m2, não é? Não, foi M2 quando você redefiniu. Que eu redefini, obrigado. Tá certo, então é isso mesmo. Ficou M2 quando eu redefini. Então ficou assim. Então, ó, quem vai fazer isso aqui é negativo, então isso aqui faz o papel de 1. Posso botar esse sinal menos aqui e botamos aqui dentro menos 2m2. Então, ó, isso aqui faz o papel da massa do campo de Higgs ao quadrado. Então, a massa de Higgs ao quadrado é, na verdade, menos 2m2. Então, aquele parâmetro que aparece no potencial, ele está ligado à massa de Higgs desse modo, porque o M2 é negativo, lembre-se, né? Então, na verdade, quando a gente está escrevendo o V, a gente pode escrever o seguinte, que aquele V, que é raiz quadrada de menos 2 M2 sobre lambda, ele, na verdade, ó,
o 2N2 é menos a massa do Higgs ao quadrado. É a massa do Higgs ao quadrado. Então, significa raiz quadrada da massa do Higgs ao quadrado sobre lambda. Então, se a gente quiser, a gente pode expressar o nosso parâmetro V como sendo, na verdade, raiz de lambda vezes V é a massa do Higgs ao quadrado. Então, a gente pode expressar o V. Então, a gente começa a ver, por exemplo, que a massa do férmio, né? Por exemplo, a massa do férmio, que é a massa do elétron, Y do elétron vezes V é a massa do elétron. Então, a gente pode escrever também, ó, a constante de acoplamento de um carro ao elétron vezes V. Quem é V? É a massa de Higgs ao quadrado sobre, então, um erro, né? Isso aqui é a lambda, a raiz de lambda, V é a massa de Higgs. Então fica V é a massa de Higgs sobre raiz de lambda, tem uma massa do elétron. Então a gente pode, se quiser, expressar em função de V, mas pode também usar aqui V, tá ligado? V, na verdade, é uma medida da massa de Higgs da constante de acoplamento. Agora, o que é importante que a gente observar é que a massa do Higgs, ela sai, o parâmetro que está no potencial de Higgs, aquele parâmetro M2 que eu coloquei a mão a partir do nada, ele é completamente ad hoc, ele, na verdade, ele é menos o meio da massa do Higgs ao quadrado. Pode botar a massa do Higgs ao quadrado, como a gente colocou aqui, é menos 2M2. Então, isso mostra, por exemplo, né, que eu consigo determinar a massa dos elétrons a partir da constante de acoplamento, ou seja, a partir da interação. A interação entra na hora de determinar a massa dos elétrons, mas o Higgs não. A massa dele, ela não depende do lambda, ela não depende de nenhuma constante de acoplamento. A massa do Higgs está totalmente contida naquele termo M2 que dá aqui. Esse parâmetro é completamente arbitrário, é um parâmetro por si só. Ele não envolve nenhum outro parâmetro. Então a gente vê que a ideia aí do campo de Higgs, ele ajuda a eu determinar a massa dos elétrons, por exemplo, em termos de constante de acoplamento. A constante de autoacoplamento do Higgs é a constante de acoplamento de um cálculo. Porém, a massa do Higgs, ela está totalmente ligada a esse parâmetro que depende dos acoplamentos. Então, é como a gente pode dizer, o Higgs, ele gera a massa de todo mundo, mas ele não gera a sua própria massa. A sua própria massa, eu já dei desde o início no Lagrange. Ele é um parâmetro que eu coloquei aqui, porque se por acaso essa massa viesse a depender também das constantes de acoplamento, mas a gente viu que o lambda se cancela. Justamente tinha uma relação aqui que dava o lambda 2, V2, né, ficava alguma coisa do tipo 6, V2 lambda 2, né? E isso aqui, bom, 6 V2 lambda, e isso aqui exatamente cancelava o lambda, porque isso aqui é a raiz de menos 2 M2 sobre o lambda. Então a massa do Higgs, no final do dia, ela fica totalmente em cima desse parâmetro aqui, ela não depende de nenhum acoplamento. Então isso é um grande, isso é um problema bastante arbitrário. Qual é a origem então do CP2? Então a massa do Higgs, ela sai de onde? Ela sai de um parâmetro completamente arbitrário. Então isso deve ter alguma coisa mais que a próxima busca aí é a próxima, a busca, uma das buscas. Então, qual é a origem desse parâmetro? Qual é a origem da massa dele? Da onde tem a própria Da onde tem a própria massa dele. Descobrir o Higgs, a dificuldade é saber qual o valor da massa dele, né? Primeiro de tudo é determinar. Isso que eu não entendo. A gente já conhece a massa do elétron. A partir daí não tinha como ter uma noção. Quais são os parâmetros que eu também não sei? Porque aqui, então, por exemplo, se é a massa do elétron, esses parâmetros aqui são todos fitados, né? Nenhum parâmetro desse aqui é fixo, estão dentro de limites experimentais. Então, é claro, o modelo padrão, ele dá uma indicação de onde pode estar a massa do Higgs. Ele dá uma região, justamente a varredura que se fez foi entre 119 e 130, e achou-se 125,2, 125. Então, a teoria ela não te fixa a massa, ela te dá regiões, porque esses parâmetros aí também não são fixados univocamente. Essa massa do elétron, não sei, mas essa massa do elétron ela coloca uma relação entre esses parâmetros. Esse parâmetro eu não meço. Esse parâmetro eu não meço. Esse parâmetro aparece em diferentes lugares. Então, o que eu tenho é regiões, limites de validade para esse parâmetro. Esse parâmetro se localiza em certas regiões.
Então, se eu varrer a região desses parâmetros com a massa do elétron, eu varro a região da massa do Higgs, que deve ser quer dizer, não deve ser superior a... Depois tem outros problemas aí, que são as correções quânticas. Então, a massa do Higgs, né, quando você introduz as correções quânticas, você mostra que você também tem que ter um limite bem preciso da massa do Higgs. A massa do Higgs não pode superar, por exemplo, cerca de 800 GeV, senão você começa a destruir totalmente a escala de validade da teoria eletrofrágil. Então, tem vários, quando eu for falar da região de parâmetro, eu vou chamar a atenção um pouco desses aspectos. Você não pode determinar tudo sabendo a massa do elétron, sabendo a massa do pulso, sabendo a massa do tal. Você tem uma região de determinação muito grande. Você imagina, você tem a massa do elétron, tem a massa do muon, tem a massa do tal, tem a massa dos quarks. Mas você tem depois 19 parâmetros. Você tem 19 parâmetros e cerca de 8 dados conhecidos. Você tem pouco. Então você tem uma regime de desconhecimento muito grande. Você tem um sistema de equações que tem muito mais equação tem muito mais incógnita do que equação. Então você fica sempre com regiões onde esses parâmetros podem ocorrer. Só isso que você tem. Fala aí, Caio. Professor, eu acho assim, agora por exemplo, eles descobriram o que tiveram, o valor para massa. Eu acho que até no último palestra que teve recentemente de um cara da UERJ? Não, Giovanni Petroni, sei lá. Não estava aí naquele dia, não, tá certo. Ele veio falar sobre os últimos resultados. Isso, sei, estou sabendo. Aí tava. Eu acho que foi até antes de sair esse negócio do prêmio Nobel do próprio Higgs, aí ele mostrou os resultados, porque além da massa, então, eles viram o spin, né? O spin. Zero mais. Acho que carga, outras coisas também. Aí, assim, quanto ao Higgs, eu não sei, mas talvez a próxima busca, então, é saber a origem da massa dele, né? Quer dizer, a busca teórica, o problema teórico agora é saber a origem da massa. Não, experimental também. Não, mas experimental você tem outras coisas para saber. Você tem que saber se o que eles acham que eles vão continuar procurando, assim, ao redor dele? Não, ao redor deles vão começar a procurar, agora tirar medidas das constantes de acoplamento, por exemplo. Isso não foi feito, não, né? Você não sabe os acoplamentos de Yukawa do Higgs, você não sabe o próprio lambda, a constante de alto acoplamento do Higgs, você não sabe ainda. Então as próximas... As próprias medidas é começar a tirar os acoplamentos do Higgs com os demais campos. Porque você pegou a massa delas. Agora tem que saber se os acoplamentos desse Higgs com essas partículas batem com os acoplamentos de Yukawa, que você já tem um balde sobre eles também. Então tem uma porção de coisa ainda para ser ainda falta, né? Falta, vamos dizer assim, falta ver as interações. Uma vez conhecido esse mecanismo de geração de massa, daria para entender um pouco melhor a origem da inércia, assim? Porque a inércia está ligada com massa. Né? Exatamente. Essa massa que você gera aí é a massa inercial, não tem nada de gravitação aí. Então essa massa que você está gerando aí é a massa inercial, exatamente. Então, você ia dizer no fundo que a origem da inércia está no bóson de Higgs. O campo de Higgs, né? Ele deve estar na base daquilo que é a inércia das partículas, porque a inércia é a massa. Essa massa que a gente está calculando aí é a massa inercial. E essa massa inercial é a massa, está ligada ao Higgs. Então, você está dando uma informação. Talvez a origem da massa... Existe um campo na natureza, que é o campo de Higgs, que está por trás, né, da origem da massa inercial. Isso aí é uma dúvida que eu sempre tive, eu sei que é boba, mas qual a relação do Higgs com o graviton? Entende? Pois é. Porque um seria a carga gravitacional e outro seria a carga... o Higgs, né? Quer dizer, então o Higgs, em princípio, ele está fora a gravitação está fora desse cenário aqui. Então, o Higgs, quem está dando o graviton não dá a massa. O graviton simplesmente ele transmite a interação entre as massas. Quem dá a massa seria o Higgs. Queria chamar a atenção de mais uma coisinha para vocês aqui, que é justamente o fato do neutrino não interagir com o Higgs. Não tem um acoplamento do neutrino com o Higgs. Então, isso porque o que a gente tem no modelo padrão é que sempre que uma partícula interage com o Higgs, ela ganha massa. Então, justamente o fato do neutrino ser sem massa está evidenciando o fato de que ele não interage com o Higgs. A mesma coisa quando eu vou ver com o fóton. O fóton, ele não vai interagir com o Higgs. Só uma coisa, o Higgs é longo alcance ou curto alcance?
O Higgs do curto alcance, porque ele tem massa. É curto alcance? É uma interação de curto alcance, é uma interação tipo Yukawa. Então, mas aí no caso daí a explicação para a inércia ficaria um pouco mais delicada, né? Porque você pensa na inércia, quer dizer, porque quando você pensa na inércia, você está pensando no caráter microscópico, né? Macroscópico, perdão. Você pensa na lei da inércia, vamos dizer, relaciona a inércia com o princípio de Mach, inclusive, né? De uma forma macroscópica. Existem abordagens que tentam relacionar o Higgs com essa, vamos dizer, com a energia escura. Tem abordagens, claro, talvez a origem da energia escura seja o Higgs, e você através disso consegue relacionar isso com uma força macroscópica associada a esse Higgs que pode estar por trás do princípio da inércia. Mas a interação do Higgs, microscopicamente falando, é uma interação de curto alcance, porque o Higgs tem uma massa bastante grande, então a interação decai rapidamente. O alcance da interação é realmente menor do que a escala nuclear. Se imaginar que, por exemplo, que a gente faz que a gente sabe, né? Aproximadamente 200 MeV, né? Vezes Fermi é 1. Então, praticamente, o que a gente tem é o seguinte: com Fermi, né? Uma distância de um Fermi, ela é equivalente, ela é 1 sobre 200. A escala de energia de 200 MeV, ela me dá um Fermi. Quer dizer, a massa do Higgs, multiplica isso aqui por 100 dá 1000, por 5, né? Dá 1000. Depois multiplica por 100, dá 100 mil MeV, né? Quer dizer, 100 mil MeV são 100 GeV. Quer dizer, a massa do bóson do Higgs é 100, vamos dizer, aproximadamente 100 GeV. Então, significa que eu multipliquei isso aqui por 5.000, né? Multiplicar por 5, não, multiplicar por 5 e por 100. Multipliquei por quê? Multiplicar por 500 aqui e dividir por 500 aqui. Então, eu vou ter um alcance de 1 Fermi sobre 500. Então, 10 a menos 1, né? Quer dizer, 0,2, 0,002. Então, aproximadamente 10 a menos 3 Fermi. Quer dizer, 10 a menos 3 Fermi são 10 a menos 18 metros. Então, o alcance, né, da interação do Higgs é na faixa de 10 a menos 18 metros. Quer dizer, é um milésimo da escala nuclear. Esse é mais ou menos o alcance. Então, realmente, você vê a interação dele bem dentro do núcleo atômico, né? Uma interação muito fechada dentro do núcleo atômico. A escala mais ou menos aqui. Usando essa escala, 200 MeV corresponde a cerca de 1 Fermi. Quer dizer, como essas duas coisas são inversamente proporcionais, à medida que eu aumento a energia, eu diminuo a distância. Então, se eu multiplicar essa energia aqui por 500, aumentando 500 vezes a energia, eu vou ter que diminuir 500 vezes a distância. Então, 1 Fermi sobre 500, né? É aproximadamente 0,002. Tá? A lei universal, quem interage com o Higgs ganha mais. Se você observa, dentro do modelo padrão, dentro da historinha do modelo padrão, interagiu com massa, com Higgs e não massa. Todas as partículas que não têm massa é porque elas não interagem com Higgs. A gente tá, o neutrino não interage, e daqui a pouco nós vamos ver que o fóton também não interage. Agora, essa interação é feita na folha de papel branco, né? Na folha de papel. Se você for de papel branco e quiser fazer o fóton interagir, certo, o fóton vai ganhar massa. Aí sim, se você tiver um modelo em que o fóton interage com o Higgs, ele vai ganhar massa. O neutrino também, né? né? O neutrino também, Tanto é que justamente os modelos de neutrino massivo. Aquele VH é aquele caminhão de massa, né? O VH aparece, está tudo do lado e dá massa, né? Se você não botar para estacionar. Caminhão cesta básica, né? Cesta básica. Tá certo. Vamos lá. Claro, o modelo do neutrino massivo, por exemplo, né? Vou apagar esse aqui que todo mundo já viu. Neutrino massivo, por exemplo, você tem que. A massa do neutrino vem do seu próprio Higgs. Então, o neutrino massivo ele tem massa porque ele está interagindo com o Higgs. Então, claro, é além do modelo padrão. Uma física além do modelo padrão. E poderia ter um fóton massivo dessa maneira. Também, se você construir um modelo, né, que respeite as simetrias que você quer dentro, né, as simetrias que você tem, de ter o fóton acaba interagindo com o Higgs, ele vai ter massa. Agora, o fóton massivo que você. E daí ele teria. A invariância de Lorentz, assim, quer dizer... Claro. Quer dizer, a invariância de Lorentz diz que você tem, o limite máximo de propagação é C, né? Você pode ter um fóton se
propagando. Você tem um regime que o foco está se propagando livre sem massa, mas você pode ter um sistema físico onde o foco, por alguma interação, adquire massa. Né? Como é o caso do seu telefone de utilidade, por exemplo. Você não quebra invariância de Lorentz por conta disso. O foco não ganha massa sem quebrar a invariância de Lorentz. Vamos dar uma olhadinha, tá? Nós vamos fazer isso aqui, né? Então vamos dar só uma olhadinha nesse. Deixa eu pegar isso aqui. Isso aqui. Então, vamos escrever o demi. Então, quem é o demi? Só para a gente fazer aqui rapidinho. Demi do 0, V mais H. Tá. Então, isso aqui é o demi do φ d'H. Tá lá. Então, isso aqui vai ficar 0 dmi H sobre raiz de 2. Esse termo aqui. Mais I. Aí vai ficar menos I G sobre 2. Aí vou pegar aquela matriz lá. Vai ficar 0 V mais H sobre raiz de 2. Estou botando agora aquele raiz de 2, né? Eu deveria ter colocado desde o início. Estou pegando o d'H daquilo lá. Então, essa matriz aqui vai ficar BN3 menos BN3. Raiz de 2. Vou pegar essa matriz aqui. Pegar o transpuser, vai ficar W menos estar. Então vai ficar essa matriz a gente chama L2 W mais aí de 2 W menos. Certo? E finalmente o último termo aqui, que é menos I G1 0 veio Y mais YI H. Então, isso aqui agora multiplicando. É isso aqui. Isso é H de 2, né? Oi? Cada H. Cada H com raiz de 2. Obrigado aí. Então agora eu vou ter esse termo aqui, multiplicado por esse aqui. Então, o que fazer? Esse cara vezes esse cara. A gente já fez, tá? O dmih, 1 meio de dmih ao quadrado, que é o termo simétrico, né? Depois eu tenho que pegar esse termo aqui. Vamos escrever isso aqui já da maneira correta. Vamos botar isso aqui já na forma correta. Isso aqui é um vetor coluna assim. Isso aqui atua aqui, então vai ficar raiz de 2 V W mais e raiz de 2, com esse raiz de 2 vai cortar, mais HW mais. W mais H, né? Esse cara vezes esse dá 0, esse cara vezes esse. Então, dá raiz de 2, VW mais e W mais H. Então, esse cara aqui dá 0, então vai ficar menos V, BN3, menos H sobre raiz de 2, BN3. Esse termo aqui é isso aqui. E esse termo aqui é o conjugado completo, é o Euclidiano conjugado dele. Né? Esse termo aqui só vou botar esse termo, que a gente pode facilitar já depois. Esse termo aqui é o vetor linha que vai ser,
esse cara que vai ficar V sobre raiz de 2 W menos, raiz de 2 V W menos. E W menos H. E depois, com isso aqui vezes isso aqui vezes isso, e isso aqui vezes isso. Aí ficou menos, certinho. Esse aqui pega só esse, isso, e esse aqui pega só esse, tá? Então ficou menos VW3, menos VBM3. Separar aqui para não dar problema. Menos VBM3 e menos H sobre raiz de 2 VBM3. Certo? Esse termo aqui é isso aqui. Então, como vocês estão observando, a gente vai ter que multiplicar esse termo aqui por esse termo aqui. Então, esse termo aqui, quando bater nesse termo aqui, vai produzir o dmh ao quadrado. Agora, esse termo aqui vai bater nesse aqui. Então, ele vai produzir 0 aqui em cima e vai produzir aqui um dmh, dm3, né? E vai produzir esse termo aqui, que vai ser. Então, vamos olhar o seguinte, ó, esse termo aqui, ele vai ter dmh, dm3, é um termo de interação, é um termo cúbico, ele tem campo, derivado do campo H, dm3. O termo que vai me interessar aqui, estamos interessados agora em olhar, deixa eu passar isso aqui, em olhar as massas. Nós estamos interessados em olhar aquilo que é quadrático no lagrangiano. A parte quadrática do lagrangiano é a parte sem interação, é a parte de. Depois vamos olhar as interações. Então, se a gente olhar, então a interferência, então vamos primeiro olhar a interferência. Então, estamos fazendo esse termo com esse termo, esse termo com esse termo, e esse termo com aquele termo. Então, esse termo com esse termo aqui, então ficou 0 aqui, e aí aqui vai produzir menos V sobre raiz de 2 dmh dm3. Então, vai produzir menos V sobre raiz de 2 dmh dm3. Está lá. Esse termo aqui. Estou interessado em pegar os termos que são quadráticos. Deixar todos os termos de mais de 3 campos fora. Esse termo aqui me produz esse terminho aqui, que isso aqui vai ser esse V, vai voltar. Não estou pegando, não sei, tá? Pegando isso aqui com isso aqui. Então pegou esse termo aqui, que é quadrático em HDM3. Esse termo aqui é outro. Eu vou pegar esse termo aqui com esse termo aqui, a mesma coisa, vai produzir agora aqui, e esse termo aqui tem mais IG sobre 2, que você pode colocar o IG sobre 2, menos I sobre 2, tá? Tinha um IG sobre 2 na frente. E esse termo aqui, opa, estou pegando isso aqui, esse termo aqui tem menos, tem esse carinha aqui. É só uma perguntinha, tá certo? Peraí, então, isso. Só para esse nome confundir. Tá certo. O menos vem daqui, o mais vem daqui. Então, aqui com menos, tá perfeito. Agora, esse termo aqui, batendo agora nesse aqui, vai produzir IG'. Produzir esse cara aqui, dmh, isso aqui. Vai produzir mais I. Estou só pensando nisso, ver se não está fazendo esse termo aqui, está tudo direitinho, isso aqui, veio daqui, esse aqui, veio daqui, estou só tendo que esse o menos vem sempre do menos BB3, não, o menos BB3 que está fazendo passar. Então, é uma coisa meio assimétrica. Aí tudo bem, agora com esse termo aqui, com esse termo aqui, vai produzir IG', V sobre raiz de 2, dmh, Y. Então, esse termo aqui é quadrático. Tem um campo Y e tem um campo H. Esse termo aqui já é cúbico. Tem H e Y. É um termo cúbico. Não estou interessado em termos cúbicos agora. Estou interessado em termos quadráticos, que é os termos quadráticos que nós vemos as interações. Que nós vemos as massas. Né? Então, já fizemos. Esse termo aqui já cruzou com todos os três. Tá? Só vamos omitir esse primeiro termo porque a gente já fez ele quando estudou a massa do Higgs. Agora vamos pegar
Então, o que a gente está observando é que esse termo aqui, tudo isso aqui é um complexo conjugado. Eu estou multiplicando algo pelo seu complexo conjugado. Então, tem que ser algo que é real. Isso aqui é puramente imaginário, isso aqui é puramente imaginário. Então, é claro que esse termo aqui deve se cancelar quando eu fizer esse termo cruzado aqui. Agora, esse cara com esse cara. Sabe que esse aqui vai ter menos IG sobre 2. Tá esse termo aqui, ó. Agora eu vou pegar esse cara aqui, que é isso aqui, com esse aqui. Vai ficar, esse zero vai bater aqui, mas aí eu vou produzir menos V, H, né, vai produzir menos V, BN3, H, né, com essa constante de acoplamento aqui, menos I, vai ficar mais. Então esse termo aqui vai cancelar exatamente esse termo aqui. Ah, vou pegar. Não estou falando, mas vou pegar. Isso que está aqui, ó, isso tudo aqui, ó. É isso aqui, a menos claro, menos IG sobre 2. Então eu vou pegar esse termo todo aqui agora, vou bater em cima desse. Vou pegar isso aqui, multiplicar por isso. Então eu vou estar produzindo aqui esse DNIH. Esse termo aqui dá zero, isso aqui batendo com isso dá zero, então isso aqui. Ou isso aqui vai bater com isso aqui, vai dar zero, e vai sobrar esse termo aqui, que vai produzir então o mais, tá, que vai cancelar aquele, e depois vai produzir, bom, vou produzir esse termo aqui, o IBN3. Depois esse outro termo aqui, que vai ter o Y. Então agora eu vou produzir, pegar esse termo aqui, então já cruzamos esse termo com esse. Agora vamos cruzar esse termo aqui com esse, certo? Pegando agora esse termo que é esse aqui, vou cruzar com esse. Depois vou pegar esse termo e vou cruzar com esse. No momento eu estou cruzando esse termo com esse. Então produziu menos IG sobre 2, menos IG sobre 2. Estou cruzando um termo brigando. Menos IG sobre 2, menos IG sobre 2. Vai ficar mais G2 sobre 4. Esse termo aqui, cruzado com esse termo aqui. Menos I mais I dá 1, G2 sobre 4. Aí vamos ter esse termo aqui, vezes isso, e esse aqui, vezes isso. Mas olha bem, vou pegar só a parte quadrática. Esse termo aqui, ó, raiz de 2, W menos. Que vai multiplicar essa raiz de 2V W mais. Quando eu tenho esse termo aqui, vai multiplicar isso tudo. Ó, esse termo aqui tem V W menos. Vai bater aqui, vai dar uma coisa quadrática no campo. Quando esse termo aqui multiplicar isso, vai dar cúbico. Vai dar um termo que é W menos W mais H, é cúbico. Depois esse termo aqui vai bater aqui, já vai dar cúbico. E ao bater aqui, já vai dar cúbico. Então, para efeito de análise de termo quadrático nos campos, desse produto aqui, isso vezes isso, mais isso, vezes isso. Então só vai me salvar esse primeiro termo, já botei as constantes de acoplamento, vai aparecer então raiz de 2 dá 2, V2, então 2V2, W mais, W mais. Então raiz de 2, V2, W menos, W mais. Desse termo aqui, vezes esse aqui, para efeito de análise de termo quadrado, só sobra isso. E desse aqui, vezes esse aqui, agora esse vezes esse, para efeito de análise quadrática, só vai sobrar esse aqui, mais V2, BN3 ao quadrado. Então, tudo isso aqui dentro desse mesmo valor aqui, mais V2, BN3 ao quadrado. Tá? Então fizemos isso vezes isso, isso vezes isso. E depois, ó, esse cara com esse cara dá cúbico no campo, esse cara com esse cara dá cúbico no campo, e esse cara com esse cara dá quartico no campo. Eu estou só olhando os termos quadráticos. Tá? Então já cruzamos esse termo com esse termo com esse, agora vou cruzar esse termo aqui com isso aqui. A mesma coisa, isso aqui vai pegar esse cara, cruzar, eu vou produzir menos 5 mais I dá 1, vai ficar GG' sobre 2. Eu vou produzir um termo agora aqui, que vai ser GG' sobre 2. E aí, esse cara com esse cara aqui dá 0. Vamos bater esses dois caras aqui, ó. Menos V. Então aqui, ó, vai bater esse aqui, ó. Menos V2, BN3, Y1. Menos V2, BN3, Y1. Esse não foi errado, né? Botei esse cara, então, menos V2, BN3, Y1. Esse cara batendo aqui vai produzir cúbico. Esse cara aqui vai produzir cúbico e aqui vai produzir quarto. Então só sobra isso aqui. Então já fizemos
esse termo aqui com esse aqui, para efeito de termos quadrados. Agora só falta aquele último termo, para efeito de termo quadrado. Ele vai produzir o I, G', V, Y', né? E vezes o DI do H. Ele vai produzir um sinal, vai produzir esse, isso aqui, né? Esse termo aqui. Então vai produzir aqui menos I, G', V, DI, com esse H aqui. E deve estar ligado com esse termo aqui, né? Esse termo aqui tem o DI do H, aquele termo lá, então tá certo. Então esse termo aqui vai cancelar, tem menos I com mais I, esse termo aqui realmente vai embora, como tinha aqui, termo puro imaginário. No final do dia tem que ser real dentro. Agora, vamos cruzar. Então cruzamos esse termo com esse termo aqui, já não deu em nada. Vamos cruzar agora esse termo aqui com esse termo aqui. Então vai produzir menos I com I da 1, vai ficar G' sobre 2 também. Mais G' sobre 2. Então tá. Então quando eu multiplicar isso aqui por isso aqui, vai ficar o zero aqui em cima, e esse aqui vai pegar a parte aqui de baixo. De novo, eu tenho que pegar a parte quadrada. Então vai ficar menos I, G', V, Y', vezes menos V, V'. Então vai ficar menos I, G', V, vezes menos V. Vai ficar mais I, G', V, Y', V', né? Isso aqui, né? Ah, mas tem o I daqui que eu esqueci. I, G. Ah, eu já fiz os I's, né? Perdão. I, o menos I dá 1. G' sobre 2, tá certo. Aí agora, pego esse cara com esse cara, vai produzir menos V2, B3, Y'. Menos V2, B3, Y'. Isso aqui já vai fazer confusão. Não estou apagando esse lado aqui, porque pode ser que a gente não precise falar dele. Então esse termo aqui eu acho que eu já tinha já com esses dois aqui, né? Mas é igual. Tá certo, está dando igual. Tá legal? Então esse termo aqui, então nós estamos fazendo a interferência desse cara com esse cara aqui. E é tudo que me sobra na parte quadrada. Porque fica YI, isso aqui é quadrático, em YB, isso aqui já é cúbico, isso aqui também é cúbico, isso aqui é quarto. Então agora é fazer esse termo com esse cara. Fazer o último pedacinho, que vai ser I menos I dá 1, vai ficar mais G' ao quadrado. E aí isso aqui vezes isso aqui, eu fundei isso aqui ao quadrado. Quando eu levar isso aqui ao quadrado, vai produzir um V2 y' ao quadrado. O resto tudo é termo cúbico. Então, quero deixar bem claro, eu estou fazendo desse produto vão sair termos cúbicos e quartos. Nós estamos interessados só nos termos quadráticos. E termos quadráticos são os termos onde a gente lê a massa. A massa está na parte quadrática da região. Então, vamos apagar isso aqui. Então, sobrou para nós isso aqui. Então, começando a ler agora o setor. Então, vocês estão observando qual é a estrutura desses termos. A estrutura desses termos é assim: constante de acoplamento de gauge ao quadrado. Constante de acoplamento de gauge ao quadrado. Valor é o ground state do Higgs ao quadrado. Constante de gauge ao quadrado, Higgs ao quadrado. Constante de gauge ao quadrado. Constante de gauge, Higgs ao quadrado. Constante de gauge, Higgs ao quadrado. Constante de gauge ao quadrado, Higgs ao quadrado. Então, vamos lá. Vamos colocar agora tudo em lugar. Então, simplificou. Esse termo aqui é sozinho. Então, ficou 1 meio de G2, V2. W mais, W menos. Ou W mais está. Esse termo já é real por si só. Isso aqui é W mais estar ou W menos estar vezes W menos. Então, já é um termo real. Depois nós pegamos o termo que tem o B sozinho. Vamos pegar o W mais com o W mais, vamos pegar o termo que tem B sozinho, então vamos pegar o B. Então vocês estão observando o seguinte: W mais e W menos se desacoplam a esse ponto. W mais dá menos,